A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que bom que você está aqui. Esse é o canal Texto Áureo. Seja muito bem-vindo. A lição de hoje é a lição de número 3. Ciúme, o mal que prejudica a família. Esse é o tema de hoje. Lembrar aos irmãos que estamos estudando essa revista, Lições Bíblicas, Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus, essa revista da CPAD, da editora CPAD, e nós estamos aprendendo muito com os temas abordados em cada aula. Eu quero pedir que você fique aqui com a gente, que durante esta aula nós temos aqui 3 sugestões de dinâmicas. Então nós sugerimos aos irmãos que quiserem fazer alguma dinâmica para deixar a sua aula mais dinâmica, mais atrativa, com participação dos alunos, fica aqui com a gente. Ao final de cada tópico a gente apresenta essa sugestão dinâmica, você pode adaptar, melhorar de acordo com a realidade da sua sala. As nossas dinâmicas são sempre bem fáceis, com materiais que você vai encontrar facilmente no momento em que você está me assistindo aí. Irmãos, outra coisa que eu gostaria de comentar aos irmãos é que agora, nesse momento, você já pode ser membro do nosso canal. Como assim membro? Vamos chamar de apoiador. Você que quer apoiar o nosso canal, você pode, agora você já consegue, tá bom? Deixa eu só abrir aqui para mostrar aos irmãos, os irmãos que quiserem nos ajudar. Deixa eu voltar aqui. Vai funcionar dessa forma. Os irmãos que querem nos ajudar, os irmãos podem clicar aqui, ó. Entrei no YouTube, está no nosso vídeo da aula passada, você pode clicar aqui em Seja Membro. E aí deixa eu explicar, como é que é ser membro, irmão? Irmão, para ser membro você vai pagar, e na verdade eu não digo pagar, você vai contribuir com o nosso ministério, com esse canal, e você vai pagar somente R$ 7,99 por mês e você vai ter direito, além de selos, além de emojis personalizados, você vai ter direito aos slides em PowerPoint. Muitos irmãos nos pediam e agora nós conseguimos fazer um jeito de exportar os slides que nós sempre fazíamos em PDF, exportar para PowerPoint, e não foi de graça. Então nós temos aí, vamos liberar aos irmãos que forem apoiadores do nosso canal, então presenteando aos irmãos que nos ajudarem, que contribuírem, nós vamos estar liberando o acesso aos slides em PowerPoint. Vamos também citar o nome dos irmãos que nos apoiarem ao final de cada aula. Nós vamos ter também quase todo mês lives exclusivas para os irmãos, junto com os irmãos, conversando, dialogando, tirando dúvidas e trazendo aí novidades, cursos para os irmãos. E também, se você apoiar o nosso canal, pagando, aí contribuindo com esse valor, nós temos um grupo exclusivo de WhatsApp já preparado. Ali nós vamos enviar um material, né, que além desse material, os irmãos, deixa eu deixar bem claro. Se você sempre segue o canal Textual, não vai mudar nada. Você não vai precisar pagar nada, vai continuar recebendo os slides em PDF, assim como você já recebe, vai receber o material, as dinâmicas normalmente. Então nós estamos criando algo novo. Para quem quiser ter acesso a mais esses benefícios, aí os irmãos contribuam com o nosso canal, tá bom? E aí vai ter um grupo lá onde a gente vai poder tirar dúvida, conversar sobre a aula da semana, vai ser bênção, tá bom, irmãos? Então você que quiser e puder, pode ser membro, ser apoiador, que para nós a gente já agradece. Se você não puder, somente clica ali no se inscrever e dá um joinha, que também é abençoado da mesma forma, tá bom? Nós vamos continuar mandando os slides em PDF, o material nós não vamos cobrar nada mais pelo que nós já sempre viemos entregando, tá bom? Nada mais vai mudar para os irmãos que já fazem parte, tá certo? Agora, como eu já disse, se quiser receber além, aí também você precisa ajudar além, tá bom? Vamos lá, irmãos, vamos lá, deixa eu seguir aqui. E antes de seguir ainda, deixa eu lembrar que nós temos uma loja, para a glória de Deus, o Senhor nos presenteou com uma loja, minha esposa quem gerencia, e tem aí, irmãs, vestidos lindos, lindos mesmo. Você pode, aí, ó, tá vendo vários vestidos, o Instagram da loja, pesquisa lá no Instagram se você tem, Toda Mila, pesquisa lá, você vai encontrar, e aí você vê aqui, ó, tem vestidos, saias, blusas, você vai encontrar diversas opções e nós enviamos para os irmãos. Você pode entrar em contato aí, se quiser entrar em contato conosco também, no meu WhatsApp, eu passo o WhatsApp da minha esposa, ela vai te atender, o nosso WhatsApp é esse aqui, ó. Você pode entrar em contato conosco, falar, irmão, eu quero ver a opção de peça, vocês enviam quanto fica, e a gente vai, envia, dá tudo certinho, tá bom? Então, Deus continue abençoando a todos os irmãos. Vamos lá para a aula, então, deixa eu colocar aqui o slide, ó. Muito bem. E aí, o texto áureo da nossa lição de hoje diz lá, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa.
Está lá em Tiago 3:16. E quando a gente está falando nessa inveja, nesse espírito faccioso, nós vamos falar um pouco de ciúme também, porque o ciúme e a inveja está bem ali ligado uma coisa com a outra. Nós vamos comentar sobre isso durante a lição. A verdade prática traz o seguinte tema, né, o exposto aqui. O ciúme é uma obra da carne, tanto que quando Paulo comenta as obras da carne, cita algumas das obras da carne, ele coloca ali os ciúmes entre uma delas. Ciúme é uma obra da carne. E só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Então o comentarista está nos trazendo que o ciúmes é uma emoção, é algo que tem na natureza humana. Nós precisamos vencer isso. Precisamos vencer. Aí você pode até já ter ouvido ou até falado, mas tem os ciúmes bom. Irmãos, o ciúme é aquele sentimento de que você está perdendo algo e você não quer perder. Isso é o ciúme. Mas isso pode exagerar, extrapolar. Isso pode levar a consequências terríveis. O ciúme, quando baseado no egoísmo, isso é uma obra da carne. Quando baseado em um sentimento possessivo, violento, como aconteceu com os irmãos de José, que nós vamos falar. Quando acontece esse ciúme, é porque a pessoa deu lado, deixou-se dominar por essa obra da carne, e aí, irmãos, aí as consequências são trágicas mesmo. Né? Mas existe também aquele ciúme no sentido de zelo. Quando você tem zelo por algo, você cuida muito bem daquilo, você não está sendo egoísta, não, pelo contrário, você está tendo todo o cuidado. É nesse sentido que nós vemos em alguns versículos falando que o Espírito de Deus tem ciúme de nós, no sentido de que falando que o Espírito do Senhor tem um zelo, um cuidado todo especial para conosco. Então, sobre esses assuntos, principalmente sobre ciúme, nós vamos tratar nessa aula de hoje. E é muito importante porque nas famílias surge o ciúme, aparece o ciúme de alguma forma, e se não for controlado, se não tiver o fruto do Espírito brotando nos corações, irmãos, isso vai gerar trágicas consequências, conforme já falamos. Antes de ir para a leitura bíblica em classe, eu só quero deixar aqui citado que hoje, durante esta aula, nos 3 tópicos, nós vamos falar sobre as consequências do favoritismo e do ciúme na família de Jacó. Depois nós vamos falar os males que esse ciúme provoca nos relacionamentos. E por fim nós vamos entender que o homem precisa orientar seu coração pela palavra de Deus e não por suas emoções, por seus impulsos carnais. Né? Assim como a mentira é uma obra da carne totalmente errada, se você se deixar dominar por ela, e se você der lado, você vai ser um mentiroso e é pecado. O ciúme também é uma obra da carne, deixando-se dominar por ele é pecado também. Então devemos tomar muito cuidado, é um tema importantíssimo. A leitura nossa em classe está lá em Gênesis 37, do 1 ao 4, depois o 11, 18, 23, 24 e o 28. Diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos e estava este com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. José trazia ou falava ao seu pai aquilo que os irmãos estavam fazendo de mal. Por isso é o que o texto está dizendo ali, uma má fama, trazia aquilo que os irmãos faziam de errado. No versículo 3 diz: e Israel amava José, Israel é Jacó, né? Amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. E isso tudo vai ser falado aqui. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Olha só que coisa terrível, né? Israel amava José mais do que os outros. Então, aqui já está uma diferença no amor. E não bastasse isso, ter a diferença no amor, havia uma diferença no tratamento, porque Jacó deu uma túnica diferente para José. Né? Nós vemos ali uma túnica de várias cores diferentes. Ele deu uma túnica diferente. Isso já mostrou uma diferença no trato. Aí a gente vai ver no versículo 4 que os irmãos viram que o pai amava José de uma forma diferente,
Então eles começaram a odiar José. E não falavam com ele palavras de paz. Sempre as palavras sempre eram grossos com eles, né? Com ele. Então, olha só a que ponto chegou, né? Uma atitude de diferença com os filhos gerou ali um ciúme, um ódio, e ali não se conversavam mais, houve um atrito. O versículo 11, seus irmãos, pois, o invejavam. Aí já veio inveja, aquela vontade de ter o que não é seu, né? Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Isso, nós estamos falando, o versículo 11 está tratando a respeito do sonho, quando José contou o sonho. Quando José conta o sonho, os irmãos o invejaram, mas o pai guardava isso no coração. Versículo 18. E viram-no de longe, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. Então eles estavam permitindo que o ciúme, a inveja, dominassem eles. E quando a gente deixa, irmãos, uma brecha para qualquer uma das obras da carne, a tragédia é anunciada. O mal ele vai aumentando, né? Quando nós damos brecha, a gente já sabe que o mal está à porta, está ali. Então você vai dando brecha, ele vai aumentando, aumentando, vai crescendo, até vir no caso de pensar matar. No versículo 23 diz que aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Então já de pensamento, de sentimento, já foi para vias de fato, já foi para ação. Olha só como que é terrível. Se a gente troca o pensamento, se a gente enche o pensamento de coisas boas e não deixa o ciúme ou as coisas ruins ficarem, é possível sim mudar as atitudes, mas tem que trabalhar na mente, no coração. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, as quais levaram José ao Egito. Então passaram a tratar José como... venderam José, então deixaram de amá-lo para odiá-lo e depois para tratá-lo como um objeto qualquer sem valor, ou pelo preço de 20 moedas de prata. Esse é o texto de hoje e nós vamos... claro, falar, porque a palavra-chave de hoje é ciúme, mas nós vamos falar bastante a respeito dessa palavra. Mas vamos já na introdução dizer o seguinte: José era o filho amado de Jacó e foi alvo do ciúme dos seus irmãos. Jacó tinha preferência por ele, nós vemos, a Bíblia fala isso, ele amava mais, né? José delatava todas as más ações de seus irmãos para Jacó. O que a Bíblia diz é que ele levava essa má fama dos irmãos para Jacó. Eles, os irmãos, viam como um merecedor das hostilidades. Claro, os irmãos estavam olhando para José e com ódio eles achavam que o irmão merecia muita coisa ruim, né? E no final, nós vemos que as consequências para essa família de Jacó, onde a inveja e o ciúme estavam presentes, foram grandes. O Novo Comentário Bíblico diz assim: a família de Jacó era contaminada pela inveja e pelo ciúme. Nesse episódio, pelo menos, nós vemos. Olha só, Raquel invejava Leia, né? Uma esposa invejava a outra. E Leia invejava Raquel, está em Gênesis 30, verso 1. Os filhos de Leia herdaram esse ressentimento materno, claro, uma opinião desse comentarista. Eles invejaram tanto José que o venderam como escravo. Aí você vê na imagem, né? Nós encontramos uma imagem, colocamos aí. Nessa imagem você pode reparar, aqui em cima, ó, o Jacó dando uma túnica para o José. Olha os irmãos lá com uma fúria, com um semblante de fúria. Por isso nós colocamos essa imagem. Então, enquanto ali o Jacó está presenteando o José, os seus irmãos vendo, né, tudo isso e notando uma clara diferença, uma predileção, como nós falamos na aula passada. Aí agora nós vamos para o primeiro tópico, e o primeiro tópico fala da falha no tratamento dos filhos, tratar os filhos de uma forma diferente. Isso é um grande problema, né? E nós devemos tomar cuidado, né? Quando nós falamos assim em tratar com diferença, nós devemos tomar cuidado também, porque os filhos não são iguais, né? E nós precisamos atender nas necessidades, ajudar da forma que é possível, mas não menosprezar nenhum deles, né? O primeiro subtópico fala lá da preferência de Jacó. Gênesis 37:3 diz que Israel amava José mais. Você vê que nós grifamos o mais?
Porque ele amava todos, mas ele amava mais, né, a José. Independente, irmão, de ser o filho da sua velhice, José era um dos muitos filhos que ele havia gerado. Então, não há uma razão para se amar mais um ou amar mais outro. Nós já falamos isso na aula passada, né? Foi bem explicado sobre isso. A predileção de Jacó, quando ele toma essa atitude, quando ele presenteia, isso causa um ciúme, causa inveja entre os irmãos e as consequências graves dessa prática dentro da família, né? Começa ali grandes problemas. O novo comentário bíblico ainda, ele traz assim, ó, além de ser um filho da velhice de Jacó, o favoritismo de Jacó por seu filho José também pode ser explicado por causa do grande amor que ele nutriu pela mãe do menino. Mas isso tudo é conjectura, né? A Bíblia não está trazendo a causa, qual é o motivo que ele amava José, o porquê que ele amava mais o José. Pode ser porque ele amava muito a mãe de José, pode ser porque... enfim, nós não podemos assim inferir essas coisas. O novo comentário bíblico diz ainda, o modo como Jacó tratava José despertou um sentimento negativo nos outros filhos que não recebiam o mesmo tratamento. Isso é fato, porque em um só episódio da túnica nós já podemos perceber isso. Provavelmente deve ter tido outros episódios, né? Mas o que a Bíblia nos registra é isso. E nós devemos tomar muito cuidado, e aqui eu quero já alertar os irmãos. Por mais que o comentarista seja alguém estudado, né, um homem letrado, isso não quer dizer que tudo que ele está dizendo é correto. Né? Talvez alguns irmãos podem até me julgar por isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nem tudo que ele diz está corretamente. Ele pode estar julgando alguma coisa, julgando e colocando coisas a mais. Né? E nós devemos lembrar que nós estamos numa escola bíblica. Então nós estamos na escola não para falar a opinião do comentarista, mas nós estamos lá para ensinar o que a Bíblia nos traz. Então, se a opinião dele, em algum momento, for contra a Bíblia, com quem nós ficamos? Sempre com a Bíblia. Amém? Então, se ele vem a julgar, por exemplo, José, falando que José fez errado, enfim, vai na Bíblia. Está falando que José fez errado? Não está falando. Então, nós não vamos falar. Quem somos nós para falar? Não é? Claro, nós olhando aqui a forma com que Jacó tratou os filhos, nós já vemos as consequências que geraram. Então, nós não vamos cair nesse mesmo erro. Tá bom, meus irmãos? O segundo subtópico trata do ciúme em meio à preferência. Jacó não mediu as consequências ao presentear seu filho com uma túnica de várias cores. Nós colocamos a mesma imagem ali para os irmãos verem outros irmãos ali bravos, irritados. Uma clara atitude de preferência. Isso provocou ciúmes nos outros filhos. E quando esses mais velhos se sentiram alijados, ou seja, separados, rejeitados do amor do pai, eles encheram-se de fúria. E eles viam que esse traje, essa túnica de várias cores, representava o favoritismo por parte do pai. E aí vieram a aborrecer, a odiar José. O dicionário bíblico Wycliffe diz lá, esse presente indicava que Jacó pretendia fazer de José o seu principal herdeiro. E com isso acirrou a ira de seus irmãos contra ele. Irmãos, olha só que coisa, né? A gente vai ver que Jacó, que nesse momento é o pai, que nós estamos comentando, mas Jacó também era filho, né? Lembra do Isaac. Isaac, você lembra que ele tinha a preferência por Esaú e foi abençoar Esaú, mas Rebeca ali, ouvindo isso, falou para Jacó, para que Jacó revertesse isso, enganaram o Isaac e Isaac acabou abençoando Jacó. Jacó sofreu com essa predileção, mas nós vemos nesse momento ele também tentando fazer uma predileção, amando mais a um filho. E olha só que Jacó já tinha vivido muitas consequências da predileção de seu pai. E agora ele faz com que os seus filhos passem por isso também. Então as atitudes que tomamos, e vamos deixar isso bem claro, toda atitude você, pai e mãe, que toma, não afeta só você, afeta você, claro, afeta sua esposa, afeta seus filhos ou afeta seu esposo. Então tome muito cuidado com todas as atitudes que você vai tomar. O efeito é cascata. Você toma uma atitude e as coisas vão acontecendo na sua família. Então pense muito bem nas atitudes que você vai tomar. Elas estão de acordo com a vontade de Deus? Se sim, glória a Deus, amém, prossiga. Se não, se você não pensou nisso, então pare, pense, ore e reflita antes de tomar qualquer atitude, porque podem prejudicar as outras pessoas, os membros da sua família que você tanto ama. O terceiro tópico, aqui eu gostaria de deixar também, antes de ir para o terceiro subtópico,
falar lá, a revista Ensinador Cristão nos traz uma frase assim, ó, não são poucos os casos de irmãos que não se falam ou são completamente distantes em razão das preferências dos pais durante o processo de educação no lar. Você conhece alguém que é assim? Você viveu em uma família assim? Que por causa da preferência dos pais, hoje os irmãos não se falam. Já aconteceu isso? Deixa aqui o seu relato nos comentários aqui, por favor. Deixa aqui, porque daí a gente vai levando experiências para a classe, trocando essas experiências. Vai ser muito importante. O terceiro subtópico fala que a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Nós vemos que José, além de ganhar essa capa, José tinha sonhos. E esses sonhos, quando nós vemos, claramente estavam mostrando que José estava em superioridade, estava superior aos seus irmãos. Mas, irmãos, no momento em que o sonho é dado, eles não entendem, porque eles já estavam cheios de ódio, cheios de rancor de José. Então José conta o sonho e os irmãos o passam a odiar mais, porque eles não veem, não entendem o contexto. Eles não sabem que lá na frente eles precisarão do seu irmão, eles não entendem isso. E aí eles passam a odiar muito mais seu irmão. Obviamente, Deus está no controle de todas as coisas. E não digo eu que Deus estava escolhendo cada um para cada coisa. Não é isso. O que eu estou dizendo é que Deus estava no controle de todas as coisas. E quando Deus dá o sonho, é porque Deus já sabia de tudo que iria acontecer lá na frente, tá bom? Deus sabe de todas as coisas que vão acontecer comigo, com você. Deus já sabe de tudo. Já sabe as escolhas que você vai fazer, embora ele te dê a liberdade de escolher, e ele não está escolhendo por você, mas ele já sabe o que você vai escolher. Então Deus, sabendo todas as escolhas dos irmãos, as escolhas de José, a forma de Jacó, Deus já mostrou para José sonhos proféticos, sonhos que falariam aquilo que havia de suceder. Olha só, e eu quero ler com os irmãos, Gênesis 37, do 6 ao 9 e o 11, que diz lá, e disse-lhes, ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no campo, e você pode ver na imagem os molhos, aí os feixes, né? E eis que o meu molho, o meu feixe, se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então, olha só, você vê na imagem aí ele contando. Então, era o que estava acontecendo. Então lhe disseram seus irmãos, você vai reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o odiavam, o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Mas sonhou outro sonho E José, vendo, claro, ele tinha 17 anos no contexto do texto que nós estamos lendo. Então imagine você, um jovem, né, de 17 anos, ele não atentou para a situação anterior em que ele havia contado os sonhos, os irmãos o odiaram. Ele podia ter evitado essa situação de mais ódio, mas na sua inexperiência naquele momento, ele conta mais uma vez os seus sonhos e ele diz assim, ó, eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Ai, irmão. Aí os irmãos passaram a invejar mais, seu pai, porém, guardava este negócio no coração, que é o que diz o versículo 11. A gente sabe que os sonhos eram proféticos, mas os irmãos não entenderam nada, não quiseram entender e acharam que isso era egoísmo de José. Acharam que isso era uma atitude presunçosa. Então, a gente sabe que a inveja cega as pessoas. Não permite ver o que está para acontecer lá na frente. Irmão, imagine se José não fosse vendido, imagine se José não estivesse lá. Né? Deus conduziu tudo, obviamente, mas os seus irmãos depois precisaram do José. A princípio eles falaram, para que nós vamos precisar desse sonhador? Mas depois foi o sonhador que Deus usou para abençoar a família do Jacó. Olha só. Eles não podiam enxergar o que aconteceria alguns anos depois, quando José tornou-se governador do Egito. Quando lá o faraó colocou José sobre toda a terra do Egito, conforme diz Gênesis 41 e 41. Nesse ponto da lição, nós podemos fazer a primeira dinâmica. Como vai funcionar? Ela é semelhante à dinâmica que fizemos na aula passada, tá bom? E é até interessante, porque o tema é bem parecido, né? O professor vai utilizar uma régua, deixa eu abaixar a tela para eu poder ver se os irmãos estão vendo. Então, olha lá, uma régua e alguns copos vazios. Alguns copos vazios. Como é que os irmãos vão fazer? Então, eu vou colocar aqui para os irmãos entenderem. Os irmãos vão fazer uma torre, um copo de boca para baixo. Tá bom? Se ele não for muito firme, coloque 2. Né? E aí vai colocar uma régua
assim, ó, equilibrando dessa forma. Mas não é para derrubar. Equilibrando dessa forma, olha lá. Muito bem. E aí o professor vai colocar um copo vazio com a boca virada para cima de cada lado. Deixa eu ver se vai dar para ver aqui. Você que não viu na aula passada, pode aproveitar aqui, mas vá lá ver também que teve outras dinâmicas. Então, ó, eu vou tentar erguer, não sei se eu vou derrubar, mas só para os irmãos verem. Aqui caiu, mas só para os irmãos verem que vai ficar assim, ó. Um copo desse lado, outro copo daquele lado, tá bom? Pois eu preciso ajeitar aqui para conseguir filmar para os irmãos de uma outra oportunidade. Muito bem, irmãos, ó. Tem 2 copos, embora os irmãos não estejam vendo, deixa eu afastar um pouco aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar. Tem 2 copos, dá para ver a pontinha desse outro copo aqui. Então tem 2 copos, o professor vai dar para o aluno um papel só e vai dar uma bolinha de papel. Peça para ele amassar, dar uma bolinha de papel. E vai pedir para ele, ó, você vai colocar essa bolinha de papel, pode ser uma outra bolinha, você vai colocar em um dos copos somente. Mas não deixe cair, não deixe cair, tá bom? Mas também não pode tocar no nada. Vai colocar lá, sem deixar o outro lado cair, irmão, aí vai ser difícil. Porque se ele colocar nesse, o outro automaticamente cai, né? Isso vai representar o que, irmãos? Vai representar o presente ou o amor maior de Jacó por um dos filhos. Os filhos, aqui ó, estão aqui, está tudo certo. Mas quando passa a se amar mais um, o que acontece? Cai, acaba desmoronando. Isso representa que quando nós apresentamos um favoritismo, uma predileção, quando nós estamos escolhendo algum filho, presenteando mais um do que o outro, amando mais um do que o outro, dando mais tempo para um do que o outro sentirá inveja ou ciúme e poderá ocasionar um grande problema na família, vindo a desmoronar. Desmoronar, e aí quando nós falamos desmoronar, os irmãos podem aplicar melhor na sua sala, trazendo consequências nos relacionamentos, trazendo briga, ódio, ciúme, enfim, o que aconteceu também na família de Jacó, né? Então essa é a sugestão dinâmica que você pode melhorar, você pode aumentar, mas faça algo que se equilibre e peça para o seu aluno colocar lá, porque ele gostou mais daquele copo, colocar no copo que ele mais gostar. E aí vai dar problema, né? Amém, meus irmãos? Nós vamos agora então para o segundo tópico. O segundo tópico tem como título o ciúme como causa de conflitos. Primeiro subtópico, vamos falar da túnica. Nós achamos uma túnica aí, uma imagem de uma túnica bem colorida, devia ser bem bonita mesmo. A vestimenta do povo antigo, como os irmãos podem pesquisar, geralmente tinha 2 cores no máximo, né? Era de uma cor só, às vezes de 2, mas uma túnica colorida, conforme traz a tradução de Almeida, né, a revista corrigida, essa túnica colorida colocava José em posição de destaque, porque todos os irmãos tinham jeito de túnica. De repente aquele lá está com uma túnica toda chique, parecia o rei, né? Então o ciúme derivado dessa atitude trouxe consequências para a família de Jacó. A túnica ricamente ornamentada que José recebeu de seu pai contrasta fortemente com as túnicas comuns usadas por seus irmãos. Ela revelava uma posição especial de favoritismo e honra diante do seu pai, é o que diz a Bíblia de Estudo Pentecostal. A Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, irmãos, traz o seguinte, 10 homens sentiram vontade de matar seu irmão mais jovem por causa de uma túnica e algum sonho que ele lhes contou. Seu ciúme profundo se tornou uma grave ira, cegando-os completamente para o que era correto. Imagine você que por causa de atitudes, claro, são atitudes erradas, e uma coisa não justifica a outra, um erro não justifica outro, mas por causa de uma atitude do seu pai, de predileção, de favoritismo, eles começaram a encher o coração de ódio, de ciúme, e foi aumentando, até o ponto de eles quererem matar José, né? Por causa de atitudes erradas, por causa de um sonho em que eles achavam que José foi arrogante. E isso tudo nós devemos tomar muito cuidado. Às vezes o pecado faz-nos isso, não nos permite ver a grandiosidade do pecado que estamos cometendo, da atitude errada que estamos fazendo, do quão grave é, né? Então o pecado cega os nossos olhos com que nós não entendamos a gravidade e as consequências dessa atitude. O
O segundo subtópico nos traz que o ciúme é um dos agentes do conflito familiar. Os irmãos de José estavam com orgulho ferido por causa dessa preferência do pai e não queriam nem sequer ouvir José, né? Nós já falamos isso, encheram de rancor, de ódio. O ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. Então por isso que muitas pessoas têm ciúme, porque, irmãos, o ser humano tende a ser egocêntrico, né? Tende a querer ser o centro das atenções. E quando você vai alimentando isso, e quando você não dá lugar ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo opera em nós também a humildade, nos faz ser como Cristo através do fruto do Espírito, quando nós não permitimos que ele opere em nós, nós vamos sendo cada vez mais egocêntricos, mais egoístas, querendo só saber de nós, né? Que tudo é nosso, tudo é para nós. E aí o ciúme vai vir. Porque quando a atenção não vem para nós, quando algo não vem até nós, né? Nós não estamos sendo o centro, nós queremos fazer qualquer coisa para se tornar o centro. Isso acontece muito, principalmente com as pessoas que são narcisistas, né? Aquelas pessoas que só se preocupam com elas mesmas, não importam com as outras, né? Isso tudo, irmãos, é egoísmo, né? Tem a sua origem no egoísmo. Então a inveja, o rancor e o ódio geralmente tem no ciúme o seu nascedouro. Olha só que coisa. Começa com o egoísmo, uma atitude de ser maior, de querer estar no centro. Aí nasce o ciúme, do ciúme vem inveja, vem rancor, vem ódio, vem tantas coisas terríveis. Provérbios 6:34 diz lá que porque o ciúme desperta o furor. Então o ciúme é quem ativa aquela ira, aquela raiva. E tudo que provoca contenda e dissensões tem como origem a carne. Porque as coisas de Deus não traz contenda, não traz divisões, dissensões, né, situações de conflito, de desavença. Então nós vemos que o ciúme dessa forma é uma obra da carne. Se você deixar a carne dominar, irmãos, irmão, no céu você não entra. Mas nós precisamos deixar com que o Espírito domine. Nós devemos ser cheios. Paulo dizia, enchei-vos do Espírito. Não encher de mosto, de vinho, mas encher do Espírito Santo. Ou seja, deixe que o Espírito Santo domine, controle a vida de vocês. Dessa forma, a carne não vai nos dominar. Aí sim a carne será crucificada, né? Então, olha, as obras da carne são conhecidas, está lá em Gálatas 5, 19 e 20, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, obras da carne, né? Gera tudo isso. O pastor Elinai Cabral, no seu livro de apoio, ele diz que os sentimentos de inveja e ciúme no meio da família de Jacó produziram rebeliões, porfias, mentiras, violência e divisão. A inveja, então, é a dor de não ter algo e se sentir o dono, enquanto o ciúme é a dor de ter algo e ter medo de perder. Essa definição eu achei bem interessante. Inveja é a dor de não ter e se sentir o dono, você se sente o dono daquilo. Já o ciúme é algo semelhante por algumas questões, mas olha só a diferença. O ciúme é a dor de ter algo e ter medo de perder esse algo. Ciúme é o medo de perder o afeto de alguém também. Amém, meus irmãos? Vamos lá então, irmãos, para o terceiro subtópico. E nesse terceiro subtópico fala da extensão do ciúme. O que ele alcança, o que ele faz, até onde ele vai, né? E o comentarista traz lá que o ciúmes está presente em diversas outras relações, não só como no caso de Jacó e os seus filhos, ou entre os irmãos, né? Mas também pode trazer problemas para a vida conjugal, a vida do casal, né? O ciúme, e isso eu acredito que até mais do que entre irmãos, o ciúme entre casal traz grandes problemas. Claro, irmãos, que todo casal, um tem que cuidar do outro, porque tem aquele zelo, né? O amor traz um zelo, um cuidado todo especial, e um vigia o outro assim nesse sentido, mas o ciúme, aquela desconfiança, aquilo exagerado, isso traz problemas, né? Traz problema para amizades, inclusive. Existem amigos que são ciumentos a ponto de querer ou de ter posse, né? Acredito que o amigo é posse dele. E também até nos relacionamentos profissionais isso acontece. Onde o ciúme está presente, ali tem muito problema, né? Tem desconfiança, tem insegurança, tem aquela sensação de controle, de posse, é terrível.
embora, como o pastor Lenay Cabral ele diz que, embora todas as pessoas tenham ciúme, que é uma emoção humana, diz ele, a linha entre o ciúme controlado e o descontrolado é muito tênue, é uma linha quase imperceptível. O que é bom a gente ressaltar aqui é que existe aquele ciúme que tem a ver com o zelo, e esse é um ciúme correto no sentido de cuidado, né? Assim como a gente sabe que lá em Tiago trata, né, que o Espírito de Deus tem ciúme, não sabeis vós que o Espírito de Deus tem ciúme. Agora, tem aquele ciúme baseado no egoísmo. Essa é a obra da carne. A obra da carne é aquele ciúme baseado no egoísmo, de querer tudo para si, querer a atenção, querer a pessoa, querer as coisas. Isso é a obra da carne. E aí o pastor Lenay Cabral, dizendo a respeito do ciúme como obra da carne, ele diz que o ciúme é um sentimento que parte do coração egocêntrico. A Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal nos traz a seguinte citação. Todos nós temos maus desejos e não podemos ignorá-los. Para seguirmos a orientação do Espírito, devemos lidar com eles de maneira decisiva. E o melhor a se fazer é como diz Gálatas 5:24. Devemos crucificar esses desejos, crucificar a carne. Esses desejos incluem pecados óbvios, como a imoralidade sexual e as atividades demoníacas. Mas também incluem pecados que para muitos não são pecados, mas é pecado, se a Bíblia diz, como a hostilidade, a inveja, a ambição egoísta. Aqueles que ignoram tais pecados ou se recusam a lidar com eles revelam que não receberam o dom do Espírito que leva a uma vida transformada. Então, se você está menosprezando ou se você está assim minimizando alguns pecados que estão escritos na palavra de Deus que são pecados, você está precisando do Espírito Santo. Está precisando ser dominado, controlado pelo Espírito Santo. Nesse ponto da lição, nós podemos fazer a segunda dinâmica. Vou dar uma sugestão de dinâmica aqui, e na verdade eu vou dar sugestão de diversas. A situação é a mesma. Então você pode fazer com um copo com água, você pode fazer, tá bom? Você pode fazer também com uma garrafinha com água. Distribuir várias garrafinhas com água, sem a tampa, deixa ela cheia de água e peça para os alunos segurarem. Eu estou com um copo aqui que eu acredito que seja mais acessível para todos os irmãos. Mas pode ser uma garrafinha com água. E se você não tem uma garrafa, não tem um copo, que é difícil, né? Um copo descartável, você pode usar um pedaço de folha. O que vai fazer? Vai entregar para os irmãos, né? No caso da folha, vou dar o exemplo da folha. Vai entregar para os irmãos e peça para eles segurarem, sem amassar. Pergunte se é possível. É possível. Assim como é possível ter o ciúme com o zelo, ter o cuidado da folha e não deixar amassar durante, por exemplo, do começo da aula até o segundo tópico, né? Então, distribua no começo da aula e peça, gente, segure e não deixe amassar. Então, eles vão ficar segurando, não vai deixar amassar. É possível? Mas você tem todo o cuidado para não amassar, porque você mesmo cuidando, você pode amassar. Agora fale, e se eu não tiver cuidado? Aí peço para os irmãos, amassem, e aí eles vão amassar. Aí o professor pergunta, vocês amassaram com a mesma mão que vocês estavam segurando? Não foi? Então aquela mão que segurava, que controladamente estava cuidando, é a mesma mão que acabou de estragar com o papel, deixando marcas, deixando cicatrizes. Por quê, irmãos? Porque perdeu-se o controle, né? É isso que pode representar. No mesmo corpo nosso, né, que nós podemos ter o ciúme bom quando permitimos que o Espírito Santo nos controle. Se nós não permitimos que o Espírito Santo nos controle, de repente nos viemos a nos descontrolar, essa mesma carne, esse mesmo corpo consegue fazer estragos. E isso é o ciúme. O ciúme é aquilo que pode nascer em nós como sendo algo bom, controlando, segurando, mantendo, mas pode ser aquele, se baseado em atitudes egoístas, egocêntricas, vai estragar algo, alguém, os sentimentos de alguém, e pode resultar em morte, como nós vimos que os irmãos de José pensaram em matá-lo, é que Deus estava cuidando. E pode ser da mesma forma com a garrafa d'água ou com um copo d'água. Então distribua copos com água para todos os irmãos. Esse aqui pode ser que molhe um pouco, então tome cuidado se for fazer isso. Mas eu acho muito interessante, irmãos, quando molha, quando sai da rotina, para os irmãos acordarem um pouco, sabe? E o que o professor vai pedir para fazer? Eu não vou fazer aqui porque tem um computador aqui, vai parar de gravar. Mas o que o professor pode pedir para os alunos? Pedirem para por algum momento eles ficarem segurando.
Fala, tá segurando, tá amassando o copo? Não, tem água dentro? Tem, então tome todo cuidado. E aí eles ficam segurando por um tempo. Veja aí o último tópico, o penúltimo subtópico, né? Enfim, e eles vão ficar segurando. E em determinado momento, peça para eles, nesse momento da dinâmica, peça para eles amassarem com toda a força que eles têm. Então eles vão apertar, vai amassar e a água vai sair, vai molhar. O professor conclui dizendo que, da mesma forma como a outra dinâmica, né, o professor pode escolher se vai fazer com papel ou com copo, mas nessa aqui o professor pode falar. A mesma mão que segurou, que guardou, que protegeu, foi a mesma mão que de repente estragou o copo e que jogou água para fora. A água vai representar a família, os filhos. Em vez de você trazer para dentro, quando você tem muito ciúme, você expulsa, você leva para longe as pessoas. Quando há ciúmes demais, as pessoas passam a não amar, mas a afastar-se. É isso que acontece. E acaba estragando a relação, acaba estragando, né? E aí não consegue mais restaurar um copo estragado, fica complicado de ser útil, né? Então, traz muitas consequências a essa atitude. E eu espero que você consiga aí, de uma forma ou outra, apresentar para cada um. Então, imagine você, os seus filhos saindo pelos dedos, não tendo mais o controle, eles saíram. Muita gente perde o controle, ou por ter atitudes erradas como predileção, ou por ter ciúmes demais, né? Tanto com os filhos, com a família, com a esposa, não importa, né? Devemos vigiar sempre quanto a isso. Com a garrafinha é a mesma coisa, né? A garrafinha você vai apertar, vai sair água pela boca da garrafa ali, vai sair, e aí vai ter esse problema também de derramar água, né? De ter consequências, tá bom? O professor pode concluir citando a sinopse 2. Geralmente as nossas dinâmicas a gente termina citando a sinopse que está na revista. Diz lá, na família de Jacó podemos constatar que o ciúme é uma obra da carne. Uma obra da carne, é interessante que foi a mão de cada um que apertou, que fez, que estragou. Então é uma obra da carne. Quando cultivado, quando dá vazão para aquilo, prejudica muito os relacionamentos, né? Amém, irmãos? Então vamos agora para o terceiro tópico, que fala dos males do ciúme. O ciúme pode causar tragédias familiares, grandes tragédias. Não são poucas notícias que a gente ouve em jornais, na internet, de tragédias conjugais por causa do ciúme. Em outros casos também, pessoas prejudicam outras por causa de ciúme. A pessoa puxa o tapete da outra, toma o emprego de outra. Tanta coisa que acontece. No tempo de Jesus, lembra dos sacerdotes que ficaram enciumados, os fariseus, e invejaram Jesus por causa do ministério de Jesus. Por quê, irmãos? Eles queriam ter a atenção do povo, mas de repente eles não tinham mais, porque o povo estava buscando Jesus, querendo Jesus. E aí eles ficaram com ciúme, porque não tinha mais a atenção do povo, né? A inveja, né, do ministério de Cristo. O Marcos 15:10 diz lá, porque ele bem sabia que por inveja os principais do sacerdote o tinham entregado. Então você pode ver que aí no slide, né, a gente está mostrando aí um sacerdote, né, apontando o dedo para Jesus, entregando a Jesus por inveja, por ciúme. O pastor Elienay, ele diz que nos primórdios da igreja, após a experiência do Pentecoste, a casta sacerdotal, né, esse grupo de sacerdotes também demonstraram inveja e ciúme dos apóstolos, porque os apóstolos operavam milagres, claro, quem operava milagre é Jesus, mas estava usando os apóstolos e tinham a atenção do povo, então os sacerdotes também não gostaram. Uma das principais causas de conflito no casamento também é quando um vive sob a desconfiança do outro, né? Isso é terrível. E agora, eu achei essa citação importante também do comentarista. Ele diz assim, o ciúme não deve ser naturalizado ou fantasiado como prova de amor e cuidado, porque ele traz consigo sérias consequências. Tem gente que tem aquele ciúme exacerbado, exagerado, e fala, não, mas isso é amor, isso é cuidado. Não, amor e cuidado é uma coisa. Ciúme com base em egoísmo, que traz consequências ruins, é outra. É obra da carne e é pecado. O segundo subtópico traz que há ciúme entre os santos de Deus, entre os irmãos na igreja. Há ciúme. O ciúme obsessivo surge, aí o comentarista vai trazer, eu vou pular essa parte, mas ele diz assim, entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações, pode prejudicar as relações de pessoas que eram próximas.
Por ciúmes, tem gente que calunia, tem gente que difama, tem gente que ofende o irmão em Cristo ou um colega de ministério. Isso acontece muito e vários casos a gente já ouviu. Que o Espírito Santo então nos guarde o nosso coração, de modo que não produzamos, de modo que nós produzamos sim, ou melhor, o Espírito Santo produz em nós o fruto do amor. Gálatas 5:26 diz que não devemos ser cobiçosos, não devemos desejar a vanglória, nos gloriarmos, nem irritar um ao outro, nem invejar um ao outro. E aí algumas citações que eu quero deixar aqui, que diz lá, os que procuram a aprovação de Deus não precisam invejar os outros. Como somos filhos e filhas de Deus, temos seu Espírito Santo como a garantia de sua aprovação. Procure agradar a Deus e a aprovação dos outros não vai parecer tão importante para você. Que tem gente que quer agradar aos outros, quer a atenção dos outros. Não, tente agradar a Deus e Deus vai conduzir tudo certo e vai dar certo, tá? Tente agradar a Deus. Não pare de tentar agradar os irmãos, as irmãs. Tente agradar a Deus. Consequentemente, aqueles que amam a Deus também vão se agradar daquilo que você está fazendo. Paulo nos encoraja a nos protegermos contra qualquer tipo de egoísmo, preconceito e inveja que possa levar à desavença. Demonstrar um interesse genuíno pelos outros é um passo positivo na manutenção dessa unidade entre os irmãos. A inveja pode não parecer um pecado grave, mas na verdade está a um passo do assassinato. Nós vimos isso na família de Jacó e nós vimos isso atualmente em muitos lugares. Quantos não mataram, e isso acontece quase que diariamente, o cônjuge, né, a esposa ou esposo, por ciúme. Começou com ciúme, mas ele foi dando vazão, de repente matou. E depois que mata, aí é algo triste. Então um pecado vai levando a outro, né? E as consequências são destruidoras para os filhos, para a família. A inveja, agora falando de inveja, a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal diz que a inveja é uma força separadora suficientemente forte para destruir a mais poderosa das nações ou os amigos mais íntimos. Leve essa citação para a sua sala e peça para os alunos comentarem o que vocês acham disso, da inveja, né? Também tem a ver com essa lição. Terceiro subtópico fala de vencer o ciúme. Como vencer o ciúme? E aí já, a princípio, nós devemos alimentar a nossa mente com as coisas de Deus. Filipenses 4:8, crave esse versículo no coração dos seus alunos, se possível, claro, é o Espírito Santo quem faz isso. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Irmãos, aqui está uma lista. Se pudesse fazer uma lista disso, para ir ticando na frente, olha só. Quanto mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, o que é puro, o que é amável e o que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor, se tudo isso for bom de verdade, nisso pensa. Pensa nisso, ocupa o teu pensamento disso. Então, se está pensando em alguma coisa, para e analisa. Eu estou pensando nisso. Isso aqui é verdadeiro? Se não é, já tira da sua mente. Ah, é verdadeiro. Mas é honesto? É honesto. É justo? Ah, não é muito justo. Tira da sua mente. Mas aí você está vendo. É puro? É amável? Se é de boa fama, não está falando mal de ninguém. Você fala, tem gente que fala, ah, irmão, mas eu estou falando, mas não, é verdade, né? Não é pecado. Estou falando a verdade. Mas não importa se é a verdade. Se você está falando o que é mal do outro, é melhor não pensar nisso, nem pensar nisso. Se você está apresentando o defeito do outro, não fale isso não. Evite isso. Preencha o coração com coisas boas, porque aquilo que está no nosso coração vai determinar as nossas atitudes. Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então aquilo que vai para o coração, para a mente, para o coração, é aquilo que vai determinar a forma como você vai agir. Então, quer agir bem? Enche o seu coração de coisas boas, coisas de Deus. Se o ciúme está comprometendo a qualidade de vida, é importante, irmão, se o comentarista dá essa ajuda aqui, essa dica, e é importante. Se você está vendo que o ciúme no meio da sua família está acabando com o relacionamento, está prejudicando alguma coisa, procure ajuda. Procure um irmão de fé, procure alguém com base na palavra, procure o pastor da sua igreja, com base na palavra ele vai te orientar, vai te aconselhar. Considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Aqui ele fala que o amor não é invejoso. Em outras traduções diz que o amor não arde em ciúmes, mas o amor quer cuidar. Ele não arde em ciúmes a ponto de maltratar, de prejudicar, não.
A palavra de Deus é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. O que é o antídoto? O antídoto é quando tira o efeito de um remédio ou de um veneno. Então, as obras da carne são um veneno que vão nos levar à morte. Mas a palavra de Deus, quando nós alimentamos dela, ela desfaz os efeitos desse veneno que são as obras da carne. A Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal diz lá, quanto mais o sentimento de inveja é cultivado, mais difícil se torna livrar-se dele. O momento certo para lidar com o ciúme é quando você se apanha comparando-se com os outros. Sabe quando você fala, poxa, mas eu também faço isso, por que ele faz? E dele dá certo. Sabe quando você começa a comparar, mas eu preguei, ele pregou, mas eu ensinei, ele ensinou. Isso pode acontecer até entre professores da escola bíblica, até entre alunos. Ah, mas eu falo isso, eu falo aquilo, tal. Se você começou a comparar, cuidado, que a inveja pode estar por perto. Agora, uma outra situação, falando de pensamentos, a Bíblia Aplicação Pessoal traz o seguinte, você tem problemas com pensamentos e desejos impuros? Examine o que você está colocando em sua mente, através da televisão, da internet, de livros, de conversa, dos filmes, das músicas, das revistas, enfim. Substitua as coisas prejudiciais que você deixa entrar em sua mente por uma coisa saudável, irmãos. Existem relacionamentos tóxicos, existem programas tóxicos, tudo aquilo que nos intoxica, que é um veneno. Nós devemos cortar. Se há conversas que você já sabe, se conversar com aquela pessoa, você vai sentir alguma coisa, afaste-se. Você não precisa, né? Afaste-se. Se vai fazer pecar, afaste-se. Ah, mas é só uma conversinha. Irmãos, isso vai enchendo a tua mente, de repente vai enchendo o teu coração, e de repente suas atitudes vão mudar por causa daquela conversinha. Acima de tudo, leia a palavra de Deus e ore. Pare de se encher com coisas ruins. Ei, irmãos, as redes sociais têm muito mais coisa ruim do que coisa boa. Graças a Deus nós estamos usando redes sociais para o bem, para a obra de Deus, para a escola bíblica. Mas evite, diminua muito o seu tempo na rede social. Porque é comprovado até cientificamente que as redes sociais, quando uma pessoa passa um tempo com as redes sociais, depois que ela termina, ela está com a sua autoestima mais baixa e está com tristeza ao final, né? Porque você começa a comparar com a vida do outro, você começa a sentir inveja do outro, você começa a olhar, porque lá só as pessoas postam muitas coisas boas. Ela não vai postar quando uma coisa acontece de ruim com ela, né? E aí você começa a falar, nossa, mas a pessoa é isso, consegue isso. Você começa a ficar triste, a invejar. Não, substitua essas coisas, vai ler a palavra de Deus, vai orar, vai cantar as louvores. Peça que Deus lhe ajude a colocar o foco de sua mente naquilo que é bom, que é puro. É preciso prática, mas isso pode ser feito cada dia, através do devocional diário. Comece a cortar a rede social. Eu vejo a rede social a hora que eu faço isso. Não corte, não vou fazer mais isso. Eu vou orar, eu vou ler, eu vou pegar a revista da escola bíblica, eu vou estudar mais. Amém, irmãos? Dá para melhorar, né? Em nome de Jesus. Nós podemos fazer agora a última dinâmica. Essa última dinâmica eu vou deixar bem aberto, porque os irmãos poderão usar qualquer tipo de material. Eu não trouxe aqui nesse momento, mas o que eu pensei de fazer, o que nós podemos fazer. Você pode pegar algo para colocar na mão do seu aluno para aprender, que pode ser, por exemplo, uma escova de escovar roupa, de lavar roupa, sabe aquela escova cheia de cerdas durinhas? Então você coloca aqui e você vai pedir para que os irmãos venham e cumprimentem esse irmão. Mas esse aqui não vai poder tirar da sua mão a escova. Ô, irmão, machuca. O outro irmão vai vir, vai tentar dar a mão, vai machucar. Aí, cumprimente de novo. Não está machucando? Então pare de cumprimentar. Porque é assim os relacionamentos. Se você encontrar outra coisa que machuque, que dê choque, alguma coisa bem simples, mas que faça com que os irmãos não queiram encostar, desde que não machuque tanto, né, irmãos? Por favor. Mas coloque algumas coisas ali que as pessoas vão dizer, não, eu não vou encostar na mão dele. O que isso representa? Que quando nós estamos, não queremos abrir mão do ciúme, nós estamos com esse ciúme, cultivando ele aqui, sempre tendo ele nos relacionamentos, o que vai acontecer? Nós afastamos as pessoas não querem mais encostar em nós ou estar próximos a nós. Por quê? Porque nós, toda vez que nos relacionamos, machucamos alguém. O ciúme é assim, toda vez que entra num relacionamento, ele machuca as pessoas, e as pessoas vão se afastando por causa desse ciúme. O professor pode colocar o que der, o que você tiver aí, que machuque. Que machuque assim, irmãos, entenda bem, né? Que incomode o outro aluno, que não permita que ele venha cumprimentar.
Então coloque isso na mão desse aluno e fala para os irmãos, venham aqui cumprimentar esse irmão, venham aqui dar a mão para ele. E eles não vão querer. Né? Pode ser algo que surge também, né? Porque o ciúme é assim, o ciúme vai marcando as outras pessoas que se relacionam conosco, quem tem ciúmes. E aí, resuma com a sinopse 3. O ciúme obsessivo quase sempre resulta em violência, separação e ofensas mútuas no casamento. Elimina também as relações de amigos e irmãos. Então, conforme você vai se relacionando, você vai se machucando, se o ciúmes estiver no meio. Amém, meus irmãos? Então, para vencer isso, somente com a palavra de Deus. E na conclusão, nós temos lá outra dica. O ciúme deve ser impedido de prosseguir os seus efeitos, o seu caminho de destruição. O apóstolo Paulo nos aconselha que andemos dignamente e evitemos as contendas, os ciúmes, lá em Romanos 13:3. Mas aqui, para encerrar, e nós colocamos aí no slide, você pode baixar gratuitamente o slide em PDF e também um resumo da lição que nós temos aí para os irmãos. Mas aí nós colocamos no slide que está lá, o único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito. Diria eu que a melhor forma então de conter esse poder do ciúme é permitir com que o Espírito Santo controle a sua vida e produza em você, em nós, o seu fruto. Glória a Deus, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio ou temperança. Glória a Deus. E 2 citações para a gente encerrar, que diz assim: uma raiz de amargura surge quando permitimos que a decepção se transtorne em rancor, ou quando nutrimos ressentimento a partir de mágoas do passado. A amargura traz consigo a inveja, a discórdia e a imoralidade. Quando o Espírito Santo nos enche, ele pode curar a dor que causa a amargura. Então, os irmãos de José sentiram aquela amargura e foi isso aumentando, trouxe inveja, trouxe problemas. Né? Mas deixa eu dizer para você, se há alguma coisa no seu coração, se você não consegue suportar alguém, se você quando vê alguém ministrando, alguém falando, já te dá um rancor, já te dá algo, nesse momento, peça ao Espírito Santo. Ele pode tirar isso do seu coração. Por mais difícil que seja, por mais que a pessoa tenha te maltratado, o Espírito Santo pode curar a sua dor. Você não precisa ficar se relacionando, mas o Espírito Santo vai te ajudar a liberar o perdão. O Novo Comentário Bíblico diz que o Senhor não deixou que os problemas dessa família impedissem seus bons propósitos, da família de Jacó. Né? Ele prometera formar uma grande nação desta família. Uma nação que espalharia bênção sobre a terra, que seria a bênção. A família de Jacó estava dividida, mas Deus delineou os acontecimentos para que ela viesse a unir-se novamente. Teve desunião, teve tudo, mas Deus, que é poderoso, que é grandioso, trouxe de volta a família. Eita, glória a Deus. E os irmãos puderam se abraçar novamente e um pôde ajudar o outro. A família se uniu novamente. Isso, talvez você termine a aula de hoje falando, irmão, mas eu conheço, ou a minha família está assim, ou a família de alguém está assim. Não tem mais jeito, irmão. Ele não vai prestar atenção na aula, ele não vai fazer. Ei, irmão, calma. Deus consegue. O Espírito Santo transforma. Ore, faça o que você puder, o que estiver ao seu alcance. Mas ore, porque Deus vai conduzir para que essa família volte a ter a união, que esse ciúme vai embora, que esse rancor vai embora, o ódio também. Em nome de Jesus eu creio assim. Meus irmãos, eu quero agradecer então por tua vida. Deus continue abençoando rica e poderosamente. Não esqueça, você pode agora contribuir com o canal Textuário, sendo um apoiador, clicando aqui embaixo no Seja Membro. Você vai ter acesso exclusivo a um grupo de WhatsApp, nós vamos poder conversar ali, ter lives exclusivas e você vai ter acesso também, além do slide que é gratuito, além do material que é gratuito, você vai poder também ter acesso ao slide em PowerPoint, tá bom? Você vai poder alterar ali o slide, aumentar, diminuir, enfim. Deus continue abençoando sua vida, tenha uma excelente aula e até a próxima.